O dilema das redes, ou o dilema do capitalismo de vigilância. Esse também poderia ser o nome do documentário de Jeff Orlovsky, lançado agora em setembro de 2020 na Netflix. The Social Dilemma, o título em inglês, faz um pouco mais de sentido quando se quer refletir as implicações que esse novo modo de produção capitalista, baseado na extração e monetização de dados pessoais dos usuários dessas plataformas, é a regra do jogo. Mas é claro, o dilema do capitalismo de vigilância só teria sentido nesse filme se o diretor extrapolasse a sua narrativa para além dos depoimentos que soam até como meia-culpa de engenheiros, de cientistas de dados, de investidores do Vale do Silício que criaram um Frankenstein, essas Big Techs, a partir de um ativo fundamental, a atenção das pessoas. Shoshana Zuboff, autora de A Era do Capitalismo de Vigilância, é uma das fontes desse documentário. Subestimada, né? Ela aparece 2 ou 3 vezes no máximo, mas em um momento ela diz o seguinte: esses mercados são um ataque à democracia e à liberdade e deveriam ser proibidos. Não é uma proposta radical. Já proibimos outros mercados antes. Proibimos o mercado de órgãos humanos. Proibimos o mercado de escravos humanos. E os proibimos porque eles têm consequências inevitáveis. De qualquer forma, o fio narrativo das entrevistas, entremeado por uma novelinha fictícia, essa um tanto preocupante, que nós vamos ver aqui no debate hoje, tem o seu valor, tem a sua relevância, porque eles revelam parte da engrenagem que a gente desconfiava, mas não tinha toda a certeza, toda a noção. Revelam os processos, as ambições, os métodos daquelas pessoas, daquelas cabeças pensantes do Vale. Os entrevistados, no entanto, têm ciência clara de que eles ajudaram a construir tecnologias que fomentaram e fomentam a polarização no mundo, fraudes e desestabilização de regimes democráticos, perseguição a minorias políticas, populismos e uma série de distrações das mais diversas. Ainda assim, eles ficam devendo em propor soluções reais para esses problemas. Ou seja, você colocar o seu celular fora do quarto para recarregar ou desativar as notificações do seu telefone, de fato isso vai fazer com que a gente retome controle da internet? Eu acho pouco provável. Enfim, se o debate lá no Norte Global, nesse documentário que é uma superprodução, já está, digamos, no circuito mainstream, não aprofundou as questões do capitalismo de vigilância, nós aqui na periferia do capitalismo, no Sul Global, vamos fazer essa discussão. E uma discussão de implicações sérias, que tem alterado regimes de trabalho, modo de organização, relações humanas das mais diversas. Por isso que o Batalhas Digitais, episódio 9, recebe o professor da Unicamp, Rafael Evangelista, que também é membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, LAVITS, que é uma entidade que integra também a Coalizão Direitos na Rede, e Evangelista também é conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI. E recebemos também a jornalista Isadora Lira. Ela é doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e pesquisadora sobre modulação algorítmica, interação em rede e feminismos. Ela também é integrante do coletivo Intervozes, outra entidade que também integra a Coalizão Direitos na Rede. Então bora lá que o Batalhas Digitais, episódio 9, já começou. Vem com a gente. Gente, maravilha, agradeço demais a presença de vocês, Isadora e Rafael. Dilema das redes virou o grande debate desse último mês, né? O documentário, no mínimo, a gente pode dizer que ele gerou polêmica, né? Seja quem tenha gostado do filme ou quem não gostou, mas 3, 4 semanas aí desde o lançamento, e artigos estão sendo resenhados, né?
programas como esse próprio Batalhas Digitais estão debatendo o assunto. Então, acho que ele tem o seu grande mérito de levantar o dilema sobre o capitalismo de vigilância. Então, Rafael, eu começo contigo, o nosso Batalhas Digitais, episódio 9. Eu queria saber se o dilema das redes ele também atende pelo nome de capitalismo de vigilância, afinal. Ou ainda se existem outros dilemas em paralelo. Bem-vindo, cara. Pô, obrigado pelo convite, é um prazer estar aí conversando com vocês. Eu acho que fundamentalmente sim. Tipo, o que se está falando lá é fundamentalmente sobre capitalismo de vigilância. Acho que você tem várias coisas que são, digamos que, decorrência disso, né? Paralelas ou coisas que precisam estar em operação para que o capitalismo de vigilância funcione, não é? Mas eu acho que a análise mais estrutural que está posta ali é feita pela Zuboff, pela Shoshana Zuboff, que é a autora que tem teorizado aí sobre o capitalismo de vigilância. Eu acho que o filme acaba não tendo eu acho que essa coisa tão direta sobre o que é essa estrutura, esse mecanismo, isso até aparece de uma forma talvez lateral, embora eu acho que tenha uma relevância importante ali na própria narrativa e etc. Mas isso que a gente que tem trabalhado com isso, a gente sabe que esse é o grande motor da coisa toda, e acho que das coisas mais relevantes que são ditas lá tá sobre a necessidade de se pensar se esse tipo de capitalismo, o capitalismo de vigilância, é um modelo de negócio que a gente, como sociedade, deve legalmente permitir. Acho que essa é a discussão que está lá, mas que talvez não tenha até o protagonismo que a gente, que vem trabalhando com isso, desejava. Mas eu acho que o filme é feito para... Eu acho que o filme ajudou muito a gente a falar sobre esses assuntos. Então, tudo que a gente está falando, eu acho que eu estou falando de uso econômico de dados pessoais, pelo menos desde 2014, 15. Estou falando sobre esses mecanismos desde 2010. Acho que o termo capitalismo de vigilância ajudou já bastante a gente a falar sobre isso, porque teorizou isso de uma certa forma, colocou num pacote, eu acho que tem questões, tem problemas, né, tem coisas a serem complementadas, mas que é satisfatório, não é? E o filme ajuda você a conversar com as pessoas, né? E acho que você me perguntou sobre qual é o dilema. Acho que tem uma coisinha ali que é o filme foi traduzido para o português como Dilema das Redes. E o original é o Dilema Social, né, em inglês. Acho que o dilema ali, e acho que é fundamental para a gente pensar até o sucesso de várias das tecnologias que estão descritas ou postas ali, é que você tinha uma promessa social de conexão, né? E o que a história ali mostra é que o que está acontecendo, na verdade, é uma desconexão social, né? Então, o dilema é isso. Que social é esse? Que é usado tanto como justificativa ou utopia e etc., mas que, na real, está ficando cada vez mais esgarçado frente ao sucesso do capitalismo de vigilância. Bom, legal, Rafael. Isa, eu acho que, assim, em termos críticos, o teu artigo foi a grande paulada da última semana, que fez uma leitura lateral do documentário, com muitas críticas que quase ninguém levantou, né? Então, o artigo, inclusive, publicado na Carta Capital, se chama O Pacto Narcísico da Branquitude e o Dilema Social. Então, eu queria que você comentasse para a gente essas reflexões que você fez. Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, o problema que eu vi, assim, central, e algumas outras pessoas também destacaram, né, a respeito desse documentário,
é que ele vai fazer um recorte muito específico sobre quem é que está, sobre qual é o sofrimento, primeiro, provocado pelo uso exacerbado, né, de mídias sociais. Eu acho que o documentário, ele é documentário no sentido de que traz entrevistas com especialistas e pessoas que pesquisam sobre o assunto, mas tem uma dramatização, que é o que delineia, né, a narrativa desse documentário. Então, a própria dramatização que é feita, eu acho que ela explica bem qual é o viés daquele documentário. Porque, veja só, também não sou só eu que estou dizendo, tem muitas pessoas que pesquisam teoria crítica racial, que sublinharam isso, e que vem tratando desse assunto sobre os dilemas sociais, os problemas sociais desencadeados pelas mídias e pelas plataformas, e também pelo capitalismo de vigilância, sobre o viés racial. E então, nesse sentido, assim, uma coisa que eu acho super prejudicial, tanto nesse documentário e tanto em muitos desses especialistas que foram convidados, essa lógica da novidade, que é tipo, essas pessoas que foram convidadas, esses especialistas, eles estiveram lá, construíram essas plataformas, fizeram parte da equipe de design, tem um cara, eu esqueci o nome dele, mas o que ajudou a montar essa sugestão algorítmica do YouTube, as indicações. Então, assim, e é um aspecto bem importante quando a gente está falando, por exemplo, da radicalização nessas mídias sociais. Como esse serviço de indicação fez com que várias pessoas fossem sendo levadas, né, vamos dizer assim, para um determinado tipo de conteúdo e não a outro. O que também não é bem, eu acho que essa leitura para ser feita. O que eu acho pesado é que, então, as pessoas entrevistadas e toda a dramatização que é feita, ela está apresentando um viés da branquitude, né? Ela está falando com pessoas brancas, são especialistas brancos, e nesse sentido está tudo bem até, porque as pessoas que compõem esse grupo, de quem é CEO, de quem é executivo nessas grandes empresas, é esse mesmo, são os homens brancos, e é isso, assim, não está fugindo muito do debate, mas quem pesquisa e quem está enxergando o problema social naquilo, não é. Assim, faz muitos anos que tem justamente essas pesquisadoras e pesquisadores que, alicerçados nessa teoria crítica racial, estão pautando esse assunto, tipo, a vigilância, esse capitalismo de vigilância, eu acho muito importante a Zuboff nesse sentido, assim, que ela realmente vai identificar, categorizar e explicar o que é e como funciona. Ele também está sendo identificado por muitas outras pessoas que pesquisam, como a Ruha Benjamin, que a vigilância parece uma novidade para a gente, mas ela não é assim. A ideia mesmo de panóptico, ela está muito presente nos navios negreiros. Tipo, as pessoas elas têm que estar onde elas tinham que estar onde estavam para que aquilo não parecesse um passeio. Então, assim, isso era feito a partir também de uma vigilância que não, naquela ideia do panóptico, o que é o panóptico, né? O ideal proposto por Foucault e tal. Você está vigiando todos e você não está sendo visto. Então, há também uma forma de que as pessoas elas vão se limitar ao comportamento com receio da vigilância. Então, a gente tem muito essa crítica sobre essas tecnologias de vigilância, como elas estão limitando, as pessoas estão se autocensurando, enfim. Mas muitas vezes isso é feito justamente nessa perspectiva de uma branquitude. E é isso que eu acho perverso também, nesse caso da produção do documentário, de ignorar essa crítica, que é inclusive super consolidada nos Estados Unidos, e trazer outras pessoas brancas para repetir isso para como se fosse uma grande novidade. Porque isso faz parte também de outros mecanismos que a chamada ignorância branca, que você ignora as pesquisas, os estudos das pessoas negras que apontam esses mecanismos de reprodução de racismo, e aponta como se fosse uma grande novidade, que é a ideia final de que é possível, afinal, você quase um capitalismo saudável. É possível um capitalismo saudável que não mate a gente, que não maltrate, enfim, e não põe essa perspectiva da exploração também de outros corpos que não estão ali presentes. E só daquele adolescente que ele está sofrendo muito porque ele é viciado em dopamina. Enfim, eu acho que tem muitas camadas que são muito urgentes e a gente
não é apresentado pelo documentário. Evidentemente, o documentário não pode abarcar tudo, mas é uma produção muito grande e existe literatura no país muito consolidada falando sobre o assunto. Eu acho super interessante as suas reflexões no próprio artigo, que eu recomendo que todo mundo leia. Quando eu assisti o filme também, eu tive o mesmo estranhamento, e eu lembro que, assim, um personagem daquela narrativa ficcional era negro, que eu acho que era o pai dele. Era uma figura masculina, mas ele tem uma fala, apenas uma fala, ele não aparece mais nada. Não tem contato com o filho, é super... É um personagem jogado, assim, na história. É o chamado token, né, na verdade, que ele tá ali só para dizer que tem, porque ele realmente não está contribuindo para a reflexão a respeito daquela dramatização toda, é muito em cima daquele Adole e da irmã dele, que é crítica e acha que todo mundo tem que abandonar as mídias sociais, é isso aí. Sim, e na irmã mais nova também, que tem o efeito sensacionalista muito forte ali, naquele momento, de que apresentar com aqueles dados da automutilação e do suicídio das meninas pré-adolescentes e adolescentes, porque, assim, é como se fosse uma coisa causal, mas, assim, a gente não tem dado suficiente para chegar a essa conclusão. Na minha concepção, não é apresentado de forma assim, porque a gente não sabe quantas pessoas daquela faixa etária começaram a acessar mídia social naquele período para estar fazendo essa correlação. Se diz que, assim, é o ápice do uso de smartphone, mas a gente não tem essas informações sobre... Enfim, eu acho que aquilo ficou um pouco solto e dá esse efeito sensacionalista que a pessoa fica realmente... Meus filhos... Preocupada. É isso mesmo. Vamos lá, vamos falar sobre a história do capitalismo de vigilância, então, para o público entender melhor. A Zuboff, que é a autora da Era do Capitalismo de Vigilância, que eu acho que não tem ainda, né, em tradução para o português, mas ela tem realmente um papel muito discreto no filme, né? Acho que ela aparece 2 ou 3 vezes no máximo, mas em um momento ela tem uma fala que é mais ou menos assim. Mais ou menos não, é assim, abre aspas. Ter a garantia de que o anúncio será bem sucedido. Esse é o negócio dessas as Big Techs. Elas vendem a certeza que para ser bem sucedido nesse negócio é preciso fazer previsões assertivas. Para isso, existe um fator fundamental. Elas precisam de muitos dados. Então, Rafael, eu volto contigo nessa questão. Eu quero que você me diga o que tem de nova configuração no capitalismo para ele ter esse adjetivo da vigilância, né? E, enfim, que você faça dê uma referência para nós de quando que vem essa história do capitalismo de vigilância. Tem a ver com aquela primeira bolha do Google lá em 2000, a primeira bolha de internet, né? Enfim, conta um pouquinho mais para a gente, por favor. Beleza. O segundo Zuboff, e aí você vai ter, né, uma polêmica acadêmica sobre quando isso começa e etc. Mas, a partir da teorização que ela estabelece, que eu acho que é um excelente ponto de partida e que a gente vai estabelecendo divergências, complementando, como é normal do trabalho acadêmico. Segundo ela, o capitalismo de vigilância é um modelo de negócio que emerge no começo dos 2000, logo depois do estouro da bolha, em que o Google, em especial, começa a perceber, e assim, outras empresas começam a perceber isso também, mas o Google é a primeira, eu acho que a ter muito sucesso com isso, talvez a Amazon, no mesmo período, também esteja tendo bastante sucesso, que os dados que as pessoas, que as empresas acumulam sobre a navegação das pessoas, e isso é meio que inerente à própria... ao próprio funcionamento da internet, né? Você quando você navega, você faz uma requisição, né? Pelo link que você clica e etc. Então, você ter esses dados é algo mais ou menos decorrente, mas o que não é decorrente é você guardar esses dados e você passar a utilizar esses dados não só para melhorar o seu produto, que é o discurso que as grandes empresas sempre colocam,
mas também utilizar esses dados para prever o comportamento, tentar prever o comportamento, e aí se antecipar em termos de vendas e de preparação para negócios sobre esse comportamento antecipado, e uma coisa que é importante, interferir nas pessoas, de modo a que se possa você garantir uma certa certeza, né, trabalhar com certezas sobre esse comportamento. Então, fazer operações de modificação de comportamento. É claro que o funcionamento disso não é 100%. É claro que você tem resistências, erros. Agora, é um negócio que vem sendo construído há anos e que esses graus de certeza vêm aumentando de acordo com a melhoria de tecnologias, mais investimento, maior coleta de dados. E às vezes a gente pensa no capitalismo de vigilância um pouco, e eu dei até esse exemplo, um pouco de navegação na internet, mas é importante a gente pensar que quando a Zuba, por exemplo, está discutindo certezas, ela está falando também sobre coletas que passam a acontecer dos nossos dados a partir de múltiplas fontes. Então, a mais óbvia é o celular que a gente carrega no bolso. Agora a gente carrega o celular no bolso a todo momento, mas também coisas do tipo cidade inteligente ou casa inteligente, entre muitas aspas, né? Porque é um nome muito de marketing. Todas essas ideias são construídas a partir da perspectiva de você espalhar dispositivos nos ambientes e coletar o máximo possível de dados. E, assim, muita gente fala, mas isso não é novo, a publicidade também sempre tentou modificar comportamento, sempre também se baseou em coleta de dados, isso é histórico. É histórico, mas você tem uma mudança quantitativa que, a partir da visão de alguns pesquisadores, e que eu concordo também, você passa a ter uma mudança que é qualitativa também. Então não é só que antes você tinha uma coisa feita muito em cima de estatística, né? Então, sabe o bairro onde você mora, então se depreende uma certa renda, sabe a sua idade, então imagina que você tenha certo gosto, sabe o seu sexo e também depreende uma certa coisa. Agora você está trabalhando com níveis de coleta de dados muito mais precisos, porque você sabe os gostos, porque você expressa seus gostos pela sua navegação na internet, além de pela rede social. A navegação na internet expressa seu gosto. Então, eu sou palmeirense, eu procuro notícias sobre o Palmeiras. E aí vai. E você também tendo essa maquininha, que é o celular, no bolso direto, as empresas têm como saber a hora que você levantou. Eventualmente, se você usa um dispositivo vestível, vai saber como você dormiu ou como você não dormiu aquela noite. E a partir de saber como você dormiu ou não dormiu, vai saber se na noite anterior você tomou umas a mais ou não tomou umas a mais. Então você vai descobrindo muitas coisas sobre as pessoas a partir desses traços, desses indícios. E é muito impressionante o quanto se pode saber sobre as pessoas a partir disso. Então eu estava falando sobre como isso vai além da internet. Uma das coisas que a Zuboff comenta no livro é sobre os tais dos contratos inteligentes. O que são esses contratos inteligentes? Então, eventualmente, quando você fazia um seguro do seu carro, por exemplo, ele estabelecia algumas cláusulas que você não deveria violar, porque senão você perderia a cobertura. Só que a margem dele saber se você violava ou não essas cláusulas era muito pequena. Então você tinha um contrato que era estabelecido de uma maneira, não vou dizer confiança, que é uma palavra que ela usa direto, mas você tinha um contrato que estabelecia certas responsabilidades. Hoje, você passa a ter como saber, por exemplo, do jeito que você está dirigindo, a empresa pode saber se você está com um estado alterado da mente ali dirigindo. Então você violou uma dos acordos. Ou sabe se você emprestou o carro para outra pessoa, porque o jeito da outra pessoa dirigir é diferente do seu. Então tem como você descobrir
ou ter um grau mais alto de certeza sobre isso. Então, o preço que se vai cobrar da pessoa passa a ser baseado nessa certeza. Então, esses novos contratos são baseados na tentativa de produzir certezas, para aí você fazer uma precificação. E aí, qual é a questão? Antes você tinha riscos ou coisas que eram espalhadas no social. Então, a própria ideia do seguro, ela é um pouco isso, né? Não é que você paga exatamente pelo risco que você corre. Você divide aquilo com outras pessoas que também são segurados e a empresa arca com essa divisão que é social. Isso ou diminui-se o que vai ocorrer para que a empresa que te vende seguro tenha muito mais certeza do que ela está vendendo e também possa, e isso é importante, estabelecer uma relação que é cada vez mais assimétrica com as pessoas, porque ela sabe muito sobre você e você tem muito pouca chance de saber sobre ela ou de ter opções de estabelecer outros contratos, saídas com relação àquilo. Então, isso que a Isa está falando é, inclusive, extremamente importante e, de fato, é uma questão que está mal posta nesse documentário. Digamos que o documentário é feito, de fato, para esse público norte-americano, branco, classe média, blá, 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 essa história toda. Quando, por exemplo, se fala em alternativas a isso, elas são pensadas ou tomadas para um contexto que é muito norte-americano. Então, das pessoas, acho que é o Lenier lá, que faz um comentário, olha, vamos ali brincar no parque, o sol lá fora e etc. Essa realidade não é a realidade da grande maioria do globo, né? Então, ele é, de fato, muito pensado em pessoas que até conseguem construir certas alternativas. Isso eu acho que é uma coisa que acaba ficando de fora. Que as pessoas mais pobres, as pessoas num contexto de maior vulnerabilidade, são as mais atingidas, porque elas têm menos possibilidade, por exemplo, de pagar mais por um celular ou por um serviço que não colete seus dados. Né? Porque a pessoa mais rica tem condições de, eu não vou optar pelo seguro que me rastreia, eu vou optar pelo seguro que não coleta meus dados. Essa não é uma opção igual para todos, ela é uma opção que alguns poucos acabam no final das contas podendo fazer. Certo, Rafael. Isa, eu vou complementar, mudando um pouquinho do nosso roteiro, eu vou ainda para a gente ficar no aspecto conceitual do capitalismo de vigilância. Muito no documentário se afirmou que a atenção das pessoas era o principal ativo nessa lógica da extração de dados para venda de publicidade nas redes. Você concorda com essa afirmação? Você acha que é mais ou menos por aí mesmo? Acho que tem bastante de economia da atenção nesse processo. E essa questão que o Rafael também estava falando sobre que, na verdade, se coloca como o direito à desconexão, por exemplo. Que as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, elas estarão sujeitas a maior vigilância, né? Tanto no sentido, você tendo ou não um dispositivo. E aí, quando a gente pensa, quem é que pode realmente se desconectar? Se eu quisesse hoje dizer assim, se lascar, eu não vou mais usar nada, não vou mais usar Instagram, não vou mais usar WhatsApp, eu não vou usar nada, porque eu não quero mais ser vigiado, enfim, eu não teria condições, porque eu trabalho com essas plataformas. A gente está, por exemplo, num contexto brasileiro, a gente está vendo, assim, um número de desemprego altíssimo, ou um trabalho muito informal, e esse trabalho informal, ele também está associado a novas funções. Uma pessoa que tem um pequeno negócio, ela não tem mais só um pequeno negócio, né? Ela tem que gerir a mídia para fazer a propaganda daquilo, então ela tem que
ter uma conta em um Instagram ou numa mídia social, porque ainda mais agora, não tem como fazer uma coisa só boca a boca, né? Então, essa pessoa ela vai ter condições de se desconectar, sabe? Qual é a alternativa que se faz? E muitas vezes não é nenhuma questão, porque não é uma questão individual, é uma questão realmente uma questão social que a gente tem, né? Essa é a nossa celeuma, essa questão de poder se conectar e se desconectar, em que momento eu posso. A gente está vendo muito também pessoas que estão trabalhando de casa, podem trabalhar em casa, que agora não tem mais tempo de começar e terminar a hora de trabalho, porque tem que estar o tempo todo assumindo demandas, porque as pessoas mandam e-mail, as pessoas mandam mensagem, qualquer horário, e algumas vezes você tem como dizer, não dá, mas como é que você vai conseguir resolver questões de trabalho sem ter um e-mail que seja? Um WhatsApp é impensável. Então, assim, eu acho que eu já nem lembro mais qual foi exatamente a tua pergunta. Acho que era para complementar, falar sobre capitalismo de vigilância, né? Era, isso, era sobre economia da atenção, mas espera, esse gancho é muito bom, porque também tem a ver com uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês, que eu extraí um trechinho da fala do Lanier, né, do Jaron Lanier, que é um dos pais da tecnologia de realidade virtual, e ele fala assim no documentário, em algum momento: o produto é a gradativa, leve e imperceptível mudança em nosso comportamento e em nossa percepção. E esse é o único produto possível, mudar o que você faz, como você pensa e quem você é. É uma mudança gradativa e leve, que é mais ou menos nesse sentido que você está falando, né, Isa? A pessoa não pode mais abrir mão e ela nem percebeu mais que ela já está tão imersa para fazer seus negócios, para estudar, enfim, para ter relações sociais. Acho que a pandemia é prova clara disso, né? Que se você quisesse se desconectar, como que você ia ter, enfim, uma fonte de renda, às vezes. Mas a pergunta era, se vocês quiserem comentar também essa afirmação do Lanier, porque eu trago ela no sentido de reflexão, gente, porque parece que é até a história dessa última década, né? Quando, década, 15 anos, talvez, quando o Facebook ascendeu, quando, enfim, a Amazon se consolidou, Google se consolidou, e entraram nas nossas vidas e a gente não consegue fazer movimentos hoje sem elas. Querem comentar? Eu queria comentar, assim, quando a gente fala, por exemplo, desse capitalismo de vigilância, a gente está falando de hábitos que podem ser quantificáveis. E como eles são quantificáveis e como eles são metrificados o tempo todo. E essa parece ser a alternativa, assim, eu estou querendo pensar numa questão mais humana, social, filosófica desse processo. Tem-se também a possibilidade, a pessoa tem a possibilidade de quantificar tudo dela, o tempo de leitura, o tempo de descanso, se o sono dela foi proveitoso porque ela roncou ou não, se ela vai no sono X ou Y. Isso dá a entender que a gente está se conhecendo mais. Também a forma como esses dados eles são criados, eles dizem muito mais sobre quem os cria do que sobre a pessoa que está sendo quantificada o tempo todo. Porque aquilo é a extensão da visão que aquela pessoa tem do mundo. Tipo, será que... E não só a visão do que ela tem, né? Mas tem essa questão, por exemplo, essa questão mesmo do sono e do ronco, enfim, que tem outros estudos, é outra área. Mas, enfim, criar um aplicativo para isso vai demandar que você tenha passa por determinados processos, que é isso. Se a pessoa começa a roncar de determinado horário, significa que ela entrou num sono tal, a partir de determinados estudos que foram feitos e etc. E essa soma desses processos, quando você está em posse do seu aplicativo, você acredita que está conhecendo um pouco mais de si. Como se você ter muitos aplicativos, você está, enfim, né, está numa jornada do autoconhecimento, sem perceber que essa forma mesmo de captação desses dados e que tipos de dados são coletados, então é isso que eu acho bem importante, a gente reflete muito mais a visão de quem cria esses aplicativos, que implementa essas tecnologias. E é isso que eu acho que é uma sinuca de bico também. Eu gosto muito quando eu tenho visto umas palestras, umas falas da Fernanda Bruno, que é uma pesquisadora do Rio de Janeiro, e ela tem falado bastante sobre a questão do sequestro do futuro, né, a partir dos algoritmos preditivos, que
claro, essas tecnologias, elas são feitas e você tem formas de tentar prever o comportamento das pessoas, e às vezes quando se fala de uma forma muito leviana, parece que realmente é possível conhecer a pessoa. A gente está diminuindo a nossa existência para caber e acreditar que é realmente o que aquele algoritmo prevê, como se não houvesse uma agência dos indivíduos, há uma resistência a esse determinado, esse extrativismo humano, né, que está sendo feito nesses processos. Eu acho que eu tenho pensado muito nisso. Muitas vezes a gente tenta quantificar o que é social, o que é humano, em vez de estar se preocupando em como esses processos de quantificação e de metrificação têm de humanos, quais são os vieses humanos nessas métricas, que são elas que vão ditar como a gente está capturando esse mundo. Então, gente, sobre essas questões, essas preocupações mais humanas, né, do ponto de vista psicológico, a gente trouxe um convidado para fazer um comentário. Vamos soltar. Solta aí, Rafael. Mostra pra gente quem é. Olá, caros amigos da Coalizão Direitos da Rede. Eu sou Thiago Bloss, sou psicólogo social e professor universitário. A ideia hoje é conversar com vocês muito brevemente sobre o documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Mais especificamente, a gente tentar compreender a psicologia por trás da manipulação das redes sobre a nossa subjetividade. Bom, esse documentário ele traz pontos importantes e outros pontos que são perigosos, problemáticos e ideológicos. Como um ponto importante desse documentário, ele revela como operam os mecanismos de manipulação dos nossos afetos e desejos através dos algoritmos. Entretanto, ele constrói uma narrativa que nos induz a entender que a manipulação da nossa subjetividade é um fenômeno recente. E também nos induz a entender que a atual polarização política é decorrente justamente da virtualidade, dessa manipulação. Bom, cabe a gente entender que esse processo de manipulação ele reside na fundação da indústria cultural, ou seja, no início do século XX, na formação das nossas sociedades massificadas, de consumo massificado. O filósofo alemão Theodor Adorno, em 1940, já mostrou, por exemplo, que já desde aquela época as rádios manipulavam a nossa percepção musical. As companhias da indústria cultural, as grandes corporações de rádio faziam pesquisas de opinião pública para tentar esquadrinhar quais que eram as formas musicais e os programas musicais que teriam o maior consumo possível e, consequentemente, o maior lucro possível. Isso resultou que a nossa cultura e a nossa produção musical ela se reduziu a processos de produção industrial, de mera reprodução do capital. Nisso a gente reduziu então o consumo da cultura a um consumo de mercadorias. Consequentemente, a gente vê nessa época essa grande hegemonização de músicas curtas, de fácil assimilação, que possuem constantemente refrões repetidos que permitem a maior fixação na memória dos ouvintes. Não é à toa que Theodor Adorno diz que é nessa época que a gente encontra aí uma grande regressão da nossa audição. Outro ponto também que é dessa época, mais especificamente de 1938 e de todo o período do entreguerras, é a propaganda paranoica, ou que a gente pode chamar de fake news. A gente tem que lembrar que Hitler subiu ao poder na Alemanha através de propagandas paranoicas, de manipulação da realidade, que manipulava a paranoia das pessoas, o medo das pessoas. É da década, mais especificamente da data de 1938, que ocorreu a transmissão via rádio do romance A Guerra dos Mundos.
e que levou uma convulsão social na sociedade norte-americana, que acreditou que efetivamente nós estávamos sendo invadidos por marcianos. Bom, eu trago para vocês então que essa manipulação da indústria cultural ela é já muito antiga. Mas por que então a gente ainda é manipulado? Bom, os autores da Escola de Frankfurt vão dizer que isso é possível porque a nossa sociedade não permite que a gente se forme como indivíduo. É um tipo de sociedade que reduz a nossa existência a trabalhar e a consumir. Ou seja, reduz a nossa existência à pura animalidade. É por isso que Marcuse vai dizer em sua crítica ao behaviorismo, a psicologia comportamentalista, de que, bom, se a psicologia humana ela pode ser explicada a partir da psicologia dos ratos, isso quer dizer que nós nos tornamos ratos. A gente pode ver que o mecanismo de manipulação presente nas redes sociais e que foi apresentado aí no documentário Dilema das Redes é exatamente o mecanismo de condicionamento operante presente no behaviorismo, através do jogo entre estímulos, respostas, reforço e assim por diante. Cabe a gente pensar que se a nossa vida se reduz à mera animalidade, então nós somos constituídos desde cedo a reproduzir a estímulos do consumo de forma acrítica. Bom, essa fragilidade na formação do indivíduo nos leva a uma formação precária. E é justamente essa formação precária que permite a manipulação. Bom, é importante a gente discutir um outro ponto problemático do documentário, que é aquele que nos induz a entender que a atual polarização política que vivemos no mundo decorre da manipulação presente nas redes sociais. Isso é extremamente incorreto e se torna ideológico. Por quê? Porque a atual polarização política é um processo real. Ele decorre justamente da precarização das nossas condições de vida impostas pelo capitalismo e mais pelo neoliberalismo. Nesse sentido, não basta a gente simplesmente domesticar as redes sociais, tal como propõe o documentário, para que a polarização acabe, para que a democracia se efetive. Não, nós estamos falando de política real. Nós estamos falando de um processo real de desigualdade, de dominação, de precarização das nossas vidas. Também, domesticar as redes sociais não vai acabar com outro problema, que é o problema inaugurado pela indústria cultural, que é a liquidação da nossa cultura, a redução da nossa cultura, da nossa tradição, das nossas referências culturais a meros objetos de consumo, a objetos de fácil assimilação, de fácil consumo. Ou seja, domesticar as redes sociais não vai resolver o problema da redução da nossa cultura a mero consumo de mercadorias. É isso. Muito obrigado. A gente já vai se encaminhando para as últimas perguntas, né? Mas eu quero falar sobre consequências que também são exploradas de uma forma, não sei, não tanta atenção como deveria ser no filme. Polarização política. Se fala de polarização no filme, mas talvez com não tanto afinco. Então, eu acho até curioso, né, que a figura que o diretor, o Jeff Orlovsky, elegeu para falar de política eram os radicais de centro, né? Quer dizer, se você cria a extrema-direita sai do esgoto nesses últimos 5 anos, 10, não sei, e eles são tratados como radicais de centro no filme, mas beleza. Como opção estética do diretor, a gente vai respeitar a licença poética. Mas o que eu quero dizer, gente, é assim, sobre essa polarização como consequência. Vocês, como pesquisadores da área, vocês
tem já alguma informação, sabe, sobre monitoramento efetivo de movimentos sociais, de ativistas, numa espécie de conluio entre plataformas de governo, sabem disso, para eleições, né, que a gente já sabe, tem desconfiança aí de fraude nos processos? Posso? Desculpa. Eu acho que mais do que a gente... eu acho que tem boas evidências sobre uma proximidade política entre os donos das plataformas e uma agenda, e isso até me permite, eu acho que, fazer uma conexão com a questão anterior e falar um pouco sobre isso também. Eu acho que a gente sabe dessas afinidades políticas entre a Big Tech, não é? E muitas dessa extrema-direita que está prosperando aí no mundo. Eu acho que isso mas a gente sabe disso, mas a gente não tem evidências de manipulação, ou a gente tem poucas evidências, não vou dizer que a gente não tem, mas a gente tem poucas evidências de manipulação direta nesse sentido. O que a gente tem muito é evidências sobre afinidades eletivas, né? Ou seja, uma coalizão informal entre os interesses da plataforma e os interesses da extrema-direita. Acho que esse é um ponto, vou voltar para ele, mas antes queria puxar uma estrutura que talvez seja mais ou menos que geral. A Isa estava falando muito bem sobre as faltas de alternativa, e acho que a gente tem que pensar que as faltas de alternativa para as pessoas de se desconectarem ou não se desconectarem, e o quanto esses instrumentos aí, esses dispositivos, criaram, se tornaram necessidades na vida das pessoas. O contexto geral desse negócio todo é o neoliberalismo. De fato, a precarização. E o capitalismo de vigilância, ele é produto e parceiro do neoliberalismo. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender. E aí essas coisas vão se complementando. Então você tem um esgotamento do processo capitalista, que vem desde os anos 70, uma reinvenção do capitalismo, em que direitos dos trabalhadores que foram conquistados no pós-guerra vão sendo retirados a partir dos anos 70 com a neoliberalização, e você tem as plataformas aparecendo justamente para viabilizar novos arranjos produtivos que são muito piores para os trabalhadores, muito piores para nós, com essas ferramentas. Então, a gente fala de economia da atenção, e o quanto a nossa atenção é um insumo. Dá para a gente pensar como a atenção sendo um insumo, mas dá para a gente pensar também que nossa atenção é um tipo de trabalho, e além de atenção, está envolvido um monte de outros tipos de nossos trabalhos, de conhecimento, que as plataformas capturam e tornam propriedade delas. Dando um exemplo bem bobinho que eu sempre dou quando faço essa conversa. Vamos supor que eu vá numa cidade diferente para fazer alguma coisa da universidade, né? Participar de um congresso, alguma coisa assim. Nas noites desses dias, com certeza eu vou procurar alguns lugares onde eu vou tentar ouvir o tipo de música que as plataformas já sabem que eu ouço, porque eu ouço esse tipo de música rastreado por vários dos mecanismos dela. Pois bem, eu vou nessa cidade e a primeira coisa que eu faço é procurar lugares que tocam esse tipo de música, e aí produzo esse conhecimento para elas, mesmo sem eu mesmo ir lá e dizer, olha, aonde eu consigo ouvir essa música é nesse lugar, mas eu vou lá e na minha ação eu produzo um conhecimento. E isso tudo está sendo apropriado de nós, está sendo extraído de nós e tornado monopólio dessas plataformas. Então, é a nossa atenção, mas é também o nosso trabalho. Quer dizer, a gente transformou toda a nossa atividade política, muito tristemente, ou 70%, 80% dela, em ficar discutindo na internet, né?
E quando a gente fica discutindo na internet, a gente pode fazer a nossa agenda política, muito importante e necessária, mas de alguma maneira a gente está produzindo o produto que as outras pessoas que estão entrando naquela plataforma estão consumindo. Então, em vez, eu vou lá, faço alguma análise política sobre alguma coisa, faço um post sobre isso. Aí a pessoa entra lá porque ela sabe que naquela plataforma vai conseguir encontrar as análises políticas que eu eventualmente vou fazer. Então, tudo isso é neoliberalismo. O contexto disso é o neoliberalismo, é essa precarização, é a retirada de instituições que foram construídas no pós-guerra e que estabilizaram, de certa forma, a nossa vida coletiva, que a gente tinha um arranjo. Tem vários autores, vou citar nominalmente, né, o autor. Acho que a perspectiva da Zuboff é super importante, mas várias outras são complementares. O Nick Coudry e o Ulisses Meireles vêm falando em colonialismo de dados. Tem várias críticas ao jeito que eles falam disso, mas uma coisa ali é muito legal. Eles falam que você está tendo agora um ciclo de reinvenção do capitalismo semelhante ao que você teve quando da acumulação primitiva. O que é a acumulação primitiva, que é descrita nos termos do Marx? É quando a propriedade comunal da terra vai desaparecendo, as pessoas vão sendo retiradas da sua capacidade de subsistência, e a elas só resta vender a força de trabalho. Isso funda o capitalismo industrial, não é? Que vai se construir em cima do trabalho que as pessoas são obrigadas a vender no mercado. O que eles estão dizendo olha, isso que está acontecendo é uma virada de grande impacto, em que os dados vão funcionar da mesma maneira como foi extraída a terra comunal das pessoas e elas foram obrigadas a vender sua força de trabalho. E eles falam, olha, isso é um processo que está só começando, a gente precisa teorizar melhor isso, porque é complexo, tem vários indícios, várias coisas. E acho que o mais legal é justamente, eu acho que é a gente juntar as várias abordagens e daí ir juntando as peças desse entendimento. A abordagem do filme, e eu acho que essa coisa do radical de centro é muito emblemática disso, é a abordagem, e eu nem estou dizendo que o filme, eu acho o filme extremamente útil e necessário, mas é uma abordagem desse centro moderado liberal norte-americano. E aí cria essa figura e que pratica esse doisladismo, né? Cria essa figura do radical de centro. Como se, aí o que eles estão dizendo ali, você tem radicais de esquerda e radicais de direita. Balela, mentira. O que você tem, fortalecimento, é de radicais de direita. São os radicais de direita que conseguiram juntar a sua agenda com a agenda das plataformas, porque a agenda dos radicais de direita é muito parecida com a agenda do modelo de negócio dessas plataformas. Eu não vou entrar nesse ponto, senão eu falo demais e vou ficar falando muito. Mas o importante é pensar, esquerda e direita não são caixas vazias equivalentes. A esquerda fala de certas coisas, ela tem suas pautas, suas prioridades. A direita, e aí eu estou falando também muito especificamente sobre a extrema-direita, também tem suas características. Só uma delas tem afinidades eletivas com as plataformas. Não é? A da esquerda não é. Então, a extrema-direita conservadora e neofascista, ela abusa do conservadorismo, de costumes, não é? Ela abusa do sensacionalismo. Então, você tem uma linha muito direta entre programas policiais sensacionalistas e o tipo de desinformação que a direita pratica nas redes sociais, nos grupos de Zap, nos vídeos de YouTube que estouram com 500 mil views de um sujeito falando mentiras sobre tratamentos miraculosos da Covid, sabe? E que estão juntinhos da agenda política dessa extrema-direita representada hoje pelo presidente. Então, não sei, eu acho que eu fui devagando, falei demais, mas acho que
É por aí. O filme é um radical de centro. É irônico isso, porque ele cria a figura do radical de centro e ele é um radical de centro, né? E isso é um dos problemas da mensagem. Agora, acho que tem coisas positivas e talvez uma delas, inclusive, seja o quanto esses sistemas são feitos para produzir vício, não é? E você tem um histórico disso, de ligação das empresas tem uma autora excelente que trata disso, que é a Natasha Schull, um histórico sobre a ligação dessas empresas do Vale do Silício com a indústria de cassinos, por exemplo, onde eles vão buscar inspiração para criar vários desses mecanismos. Então, acho que é por aí. Legal. Isa, eu peço para... Eu vou emendar, né, uma nova pergunta que você também pegue pela polarização para você não passar batida a sua opinião nesse tema. Mas além da polarização, eu quero saber se a era da desinformação também é consequência desse capitalismo de vigilância. Há correlação entre esses dois fenômenos para você? Eu acho que há total, sim. Eu tenho refletindo um pouco sobre esse termo também, desinformação, que às vezes eu acho que ele não comunica muito bem o problema todo de comunicação que se tem, que é tanto de avalanche de notícias, algumas que forjam uma legitimidade, outras que nem isso, nem se propõem mesmo. Há uma forma pasteurizada de passar, de comunicar. Acho que tem isso também, tipo, com uma imagem, sei lá, fazer um banner e compartilhar facilmente. Acho que, não sei, eu tenho pensado muito que desinformação talvez ela não vá muito não comunique todos esses processos, mas a forma como se aceita determinadas notícias e se toma como verdade de forma indiscutível, sem debate, né? Eu acho que está muito ligada também a essa forma de capitalismo, de coleta desenfreada. Umas coisas que o Rafael falou e que eu penso bastante, eu acho que é super pertinente, essa coisa do próprio colonialismo de dados, que você tem muito isso de que, por exemplo, a gente está falando de empresas que elas são sediadas em país, né? Todas elas, é um mesmo país. Então, eu também acho engraçado que no documentário ainda vem com essa coisa de como se o país estivesse sendo bombardeado por notícias falsas da Rússia e da China, sendo que, assim, isso fica assim no ar, não no ar, né? Isso é dito, é expresso em mais de uma ocasião, e você fica meio que sem saber como isso acontece, visto que é isso, essas plataformas são todas sediadas nos Estados Unidos, elas são, enfim, o design, tudo, a legislação lá, então fica meio abstrato, parece que fica uma coisa meio nas entrelinhas para pessoal repetir, sem problematizar essa questão. E o colonialismo de dados, às vezes a gente fala assim também, um apontamento que eu acho importante, que às vezes a gente coloca como se fossem só dados e também não comunica que é corpo, é gente. Porque essa colonização, ela se dá também pela exaustão de corpos, tanto na extração de materiais necessários para a construção desses dispositivos, que já é noticiado sobre, enfim, né, exploração de trabalhadores para extração de lítio, de cobalto, e como, por exemplo, irritou quando o Elon Musk falou, a gente pode invadir o país sim, se tiver lítio. E esse foi uma grande questão nas redes, porque afinal de contas. E também como a gente está se comunicando, produzindo política, tentando passar conhecimento, produzir conhecimento em plataformas que elas são orientadas pelo marketing, quando não são propriamente agências de publicidade, que é o caso do Google. A gente pode... Esse é o argumento, por exemplo, da autora de Algoritmos da Opressão, que é a Safi, ela vai argumentar isso, que o Google é uma empresa de publicidade e a gente está produzindo, e a gente está utilizando essa plataforma como se ela fosse um espaço público. Essa é uma outra coisa que é muito comum, a gente está utilizando essas plataformas de mídias sociais, que elas são privadas, que elas têm sede, etc., como se fosse uma praça. Não é uma praça, isso não é uma boa analogia. Quando a gente fala que uma coisa... Tudo bem que é público no sentido de que quem tiver um dispositivo e tiver conexão à internet pode acessar, mas
aquele espaço ele está sob as regras de uso daquela plataforma. A gente tem que colocar isso em xeque. Essas plataformas elas estão assumindo para si a responsabilidade de nomear as nossas experiências, no caso do Google, né, de categorizar. Esse poder de categorizar, que antes que poderia ser produzido coletivamente, ele é centralizado em poucas plataformas. E, enfim, eu já também não lembro, eu ia para outro caminho, eu já ia falar mais sobre nessa linha aí, mas eu já nem lembro qual foi a pergunta que começou. Reflexões, a gente poderia fazer um programa aqui com vocês de 3 horas mesmo. Mas antes, gente, eu preciso chamar aqui um bloco que a gente tem no Batalhas Digitais, chamado Entidade de Luta, que apresenta as entidades que compõem a Coalizão Direitos na Rede. Então, Rafael, sobe para a gente aí a entidade de hoje. Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Moraes e sou conselheiro presidente do LAPIM, o Laboratório de Políticas Públicas e Internet. O LAPIM é um think tank brasileiro, independente e sem fins lucrativos, composto por uma equipe multidisciplinar de áreas como direito, políticas públicas, tecnologia da informação e comunicação social. Nossa missão é compreender e apoiar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a regulação das tecnologias digitais. Para isso, atuamos em 3 frentes principais. A primeira delas é a pesquisa, pela qual conduzimos investigações e análise a fim de entender os impactos da internet e das novas tecnologias na sociedade e no direito. Em segundo lugar, temos a frente de conscientização, que promove ações e eventos a fim de informar e fomentar o debate entre representantes do governo, setor privado, academia e sociedade civil, além, claro, do público em geral. Por fim, temos a frente de políticas públicas, que acompanha a formulação e execução de políticas públicas e projetos de lei em desenvolvimento, propondo opiniões técnicas, atuando junto aos tomadores de decisão públicos e dando apoio nas demandas que envolvam temas digitais, como privacidade, proteção de dados e outros direitos humanos na rede. O LAPIM também faz parte da Coalizão Direito na Rede, e atuamos em campanhas coordenadas para colaborar para a construção de uma internet mais justa e igualitária no Brasil. Se você quiser conhecer mais sobre o LAPIM, cheque nosso site e também nossas redes sociais. Organizamos chamadas periódicas para adesão de novos colaboradores voluntários. Até mais, pessoal! Certo, gente, beleza. Então vamos já nos encaminhar aí para os finalmente do Batalhas Digitais 9. Tem uma questão que eu acho interessante, assim, ainda voltando para o filme, né? Que é muito, eu acho pertinente as críticas que são feitas ali no universo das Big Techs. Para muita gente não era novidade, acho que a gente que trabalha com o tema não é nenhuma novidade, mas tem a função primordial de comunicar com o grande público, né? Ainda que muitos desses engenheiros, né, desses ACOs e, enfim, funções de liderança das Big Techs atuem como um certo ombudsman, né? Mas o curioso é que eles não apresentam propostas muito efetivas, né? Eu acho que as propostas chegam a ser até um pouco duvidosas, né? Um pouco inocentes. Por exemplo, vamos recarregar o celular fora do quarto, sabe? Será que isso é uma medida de fato efetiva? Ou então apagar as notificações? Então, enfim, parece que é uma camada muito, muito fraca de soluções ao final do filme. Eu queria que vocês comentassem assim, o que vocês acham dessas soluções propostas. De fato, elas têm algum potencial de atenuar os efeitos, aí, de mitigar os efeitos do capitalismo de vigilância, ou o que a gente pode fazer, de fato, enquanto sociedade civil? Rafael, vou contigo, que você começa. A Isa fez o último comentário. Tá bom. Bom, eu acho que as propostas que eles fazem são tímidas, muito tímidas, e parciais. Acho que a única coisa... Parciais, assim, porque valem... além de tímidas, elas são mais próprias, eu acho que para o norte global. Né? Para nós do sul, elas são mais difíceis, ou pelo menos elas têm uma outra característica,
uma outra que decorre, inclusive, da nossa precariedade. Então, acho isso tímido e parcial. Um pouco o que tem ali de mais interessante é que a Zuboff, se eu não me engano, fala que até é algo mais radical do que está no livro dela, que é de declarar ilegal o modelo do capitalismo de vigilância. Acho que no livro dela ela fala muito mais de regulação, a proposta dela até ela fala sobre o quanto é antiético, não é? Mas ela fala bastante em regulação, e a fala ali me parece bem mais incisiva. E acho que as soluções passam não por atitudes individuais, quer dizer, não que atitudes individuais não sejam úteis, até para preservar a nossa sanidade, né? Então, quanto mais a gente puder individualmente estar livre de rastreamento, estar livre de algoritmos que nos sugerem coisas, quanto mais a gente puder operar essa nossa vontade, escolher e ser menos assujeitado por isso, porque assim, qualquer um sabe que 2, 3 horas, 1 hora de rede social troca a maneira como você está pensando. Não vai te exatamente fazer você pensar determinada coisa, mas muda a sintonia da tua cabeça. Você estava numa sintonia, você entra em outra sintonia, muito alimentado por essa comunicação, não é? Eu falei um pouco antes, citando o Coudry e o Merrias, do colonialismo de dados, sobre o quanto eles apontam uma semelhança entre esse momento com o momento da acumulação primitiva lá atrás e que funda o capitalismo industrial. Se a gente pudesse voltar no tempo, talvez muitos de nós, e principalmente falando a partir de um ponto de vista político meu, que é o da esquerda, talvez muitos de nós teriam brigado, ou a nossa briga já era histórica desde aquela época, por tornar a extração de mais-valia algo ilegal, né? Ou a ser minimizado ao extremo, né? A própria ideia de que o patrão lucra pela diferença entre o que ele nos paga pelo que a gente produz e o quanto ele consegue no mercado por aquele produto que a gente produz. A mais-valia está no cerne, fundante para toda a desigualdade. Não é? Porque se fosse só o trabalho que o próprio patrão eventualmente coloca naqueles produtos, a remuneração nunca seria bilionariamente maior como ela é hoje, não é? Isso falando muito a grosso modo, porque tem vários determinantes aí postos, não é? Mas se a gente pudesse voltar, talvez a gente declarasse a mais-valia ilegal. Então, eu acho que o momento agora é justamente da gente pensar o quanto a gente não gostaria, ou deveria ser a nossa prática política, tornar a extração de lucro a partir dos nossos dados e do nosso trabalho coletado por esses dispositivos de vigilância algo ilegal. Eu acho que o tempo nos demanda propostas politicamente radicais, e eu não estou dizendo radicais no sentido de extremas, não é? Mas radicais, porque elas vão na origem daquilo, porque elas sejam efetivas, porque é algo angustiante você acompanhar o próprio debate, muitas vezes, sobre internet e regulação, com propostas que são um mero paliativo e que a gente, às vezes, sente que está, assim, perdendo tempo, não é? Discutindo coisas que muitas vezes você sabe que não são efetivas para os problemas que a gente está lidando, não é? Então, que são problemas muito fundamentais. Então, só para fechar, acho que qualquer resposta que a gente vai dar passa por organização social, reflexão sobre quais são os pontos fundamentais da luta, e por propostas que sejam estruturantes, socialmente estruturantes, né? E que não sejam soluções individuais, e que a gente tem que fazer campanha de conscientização, que são importantes, não é? Não deixam de ser importantes, porque tudo é luta, tudo é complementar, mas a gente não tem a ilusão que campanhas de conscientização vão resolver o problema do capitalismo de vigilância. Não vão, né? Porque e a gente está ainda brigando num contexto em que as plataformas têm
total controle, ou domínio, ou monopólio das estruturas que com as quais a gente se comunica. Né? Então é claro que nós vamos perder essa batalha, porque a força deles é muito grande. Até a própria resposta que eles têm dado ao documentário, de jogar para baixo, de várias das denúncias que estão sendo postas, acho que está nessa, do quão inglória é a nossa batalha comunicacional, se ela se reduzir somente a isso. Se a gente acaba com... Deixa eu só perguntar. Se a gente acaba com... Se acaba com mais-valia, acaba o capitalismo, né? Oxalá! Então... então teoricamente. Então pronto, resolveu. Acho que não resolve tudo, deixa eu complementar só complementar. Não resolve tudo, verdade, não resolve racismo, não resolve exatamente. A coisa de gênero, não é? O machismo, não, o preconceito, mas digamos que é uma boa parte já nos ajuda muito a construir muita coisa. Rafael, eu acho que tem um detalhezinho importante também de citar, o quanto essas empresas ficaram ricas em tão pouco tempo também na história, né? Essas Big Five é algo que nunca aconteceu na história, tomar tamanha acumulação de riquezas. E ainda também, nesse ponto de vista marxista, é interessante também uma contradição, que é aquela relação do capital constante e do capital variável, né? Dados os seus processos de automação, que uma hora isso vai explodir. Tamanha concentração de riqueza, com essa questão do capital constante, né, da automação dos processos, que para onde vai esse excedente depois? Então, o próprio processo, acho que, de automação é muito análogo do que a gente está vendo com o conhecimento que nos é extraído e operacionalizado via algoritmos, né? Acho que tem uma analogia que é importante. As máquinas de hoje, os meios de produção são de fato esses, né? Então, por aí. Tem um desafio grande pela frente, né? Isa, quero ter um comentário, por favor, sobre essa ideia das soluções, né? Como que você enxergou aquelas soluções? Afinal de contas, uma coisa meio inocente, né? Não sei o que você achou. Aquilo ali foi uma palhaçada. Mas porque, enfim, além de individualizar o problema, né, que é a grande questão, colocar sempre como se fosse, isso também é a lógica neoliberal, é individualizar problemas e soluções. Então, se você cuidar de deixar o seu celular assim, assado, pronto, já resolveu o problema para você, né, porque é isso, continua o problema de coleta massiva de dados em outros lugares, de pessoas que dependem do celular, enfim, tudo. E também essas soluções individuais, especificamente, que foram apontadas, também são, eu vou usar a palavra que Rafael usou, que é tímidas, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de tímidas demais. E agora colocar assim, qual é a solução para essa questão? Nem sei, assim, se eu soubesse, eu estava fazendo a divulgação dela agora, né? Não sei mesmo. Mas realmente vai ter que partir de uma ação colaborativa, assim, de apoio entre pessoas, as pessoas se perceberem e acharem importante realmente estar em grupo, o apoio umas das outras. A ideia, uma outra coisa que a ideologia neoliberal nos imputa é a questão de que o homem é o lobo do homem, e isso se toma como verdade, e não, talvez não seja, talvez não, eu advogo que não é, que as pessoas em comunidade, elas vão se ajudar mais. Por exemplo, se tirar mesmo a mais-valia, se tiver um trabalho colaborativo, sem uma pessoa lucrar em cima de todo aquele trabalho, o que acontece? Né? Realmente, ainda há a dominação de corpos, ela não é inaugurada com o capitalismo. O capitalismo é um sistema que vai radicalizar esse processo de dominação. E aí todas essas suas ondas, seus aperfeiçoamentos, capitalismo de massa e agora o de vigilância, realmente é uma radicalização dessa exploração da dominação de corpos. Então, eu não tenho uma solução, se eu tivesse realmente, eu não hesitaria em compartilhar, mas
eu acho que é por aí, assim, talvez de como acabar com o capitalismo de vigilância. Eu realmente não sei. Porque a gente tem que ter muito claro, muito certo na nossa cabeça que é uma questão de corpo, de gente, de pessoas que labutam, de suor e de sangue mesmo, essa virulência desse capitalismo. Então, extinguindo essa modalidade de vigilância, realmente também não extinguiria esse processo de dominação, tal qual o Rafael bem pontuou, que é isso, assim, não acabaria esses processos de dominação. Não é só uma questão de mais-valia. Por isso que eu acho que é importante a gente recorrer a pessoas que pesquisam sobre como essa dominação é feita antes desse processo de mineração de dados. A gente não vai inaugurar, eu acho que a gente não vai encontrar resposta, assim, numa startup inovadora, com uma ideia de conectar pessoas que querem projetar uma sociedade de bem viver ou algo do tipo. Mas talvez olhar um pouquinho para trás sobre pessoas que já apontaram como se estrutura a sociedade, como, por exemplo, a dominação racial, ela facilitou com que outras empresas, outras formas de capitalismo fossem bem-sucedidas. A gente tem muito conhecimento que a gente não acessa, porque que já existiu e que parece coisa arcaica, coisa antiga, e não necessariamente. Se a gente olhar para os nossos antigos, para o conhecimento ancestral, não, mas assim, outros intelectuais que foram continuamente escanteados, que pensavam sobre isso. Quando a gente vai pensar em problemas de capitalismo de Brasil, a gente tem uma ampla literatura também que vai pautar racialmente esse debate. Enfim, eu acho que talvez a solução já esteja aqui e a gente não está conseguindo acessar porque espera algo novo. Aí eu estou me incluindo nessa neblina que eu não estou conseguindo enxergar. Legal, Isa. Eu acho que, bom, no final das contas a gente não tem nenhuma solução, mas que a gente tem tentado pensar, né, o problema, que já é um ponto de partida, né? E esse debate aqui do Batalha Digitais, eu acho que também conseguiu fazer, né, essa premissa de discutir o assunto, levar um pouquinho esse tema para um público mais amplo. E, gente, eu só tenho a agradecer vocês, mas a gente já até acho que é o episódio mais longo do Batalha, por sinal. Então, de tanto que rendeu aí nossa prosa. Desculpa, culpa minha que falo demais, é vice de professor. Culpado você, Rafael. Rapaz, eu vou levantar a bola para vocês, então, para as considerações finais. Já deixo o meu agradecimento novamente. E eu também considero um dos episódios mais interessantes que a gente fez de surfar nessa onda do dilema das redes. Então, Rafael, suas considerações finais, aí se quiser falar do seu trabalho, quiser divulgar alguma coisa, mandar um abraço para a família, a hora é essa. Não, eu só agradeço o convite. Acho que a coalizão tem feito um belo trabalho com relação a várias disputas que estão acontecendo no momento, no contexto, não é? Eu acho que a gente fez diversos avanços junto da união de várias dessas entidades, não é? Nos últimos anos. Acho que talvez falar que talvez a mensagem acaba sendo, às vezes, muito pessimista, e eu acho que a própria internet ela tem uma natureza de registro, mas o capitalismo de vigilância não é igual à internet, né? Então a gente tem muito, eu acho que para batalhar, para trazer, recuperar, reconquistar uma internet que já foi tão promissora. Acho que tem muita gente que foi histórico nessa luta de vários movimentos que estão postos hoje, e eu acho que talvez o mais importante deles sejam as coisas do software livre, não é? Que sempre falou muito antes de muita gente sobre o problema da vigilância e que fundamentalmente sempre colocou como um imperativo a ideia de que
todos nós podemos ter acesso a código, todos nós deveríamos poder ter acesso à possibilidade de criar, e é que a criação, o que a gente produz, é coletivo, não é? E que deve ser socialmente reapropriado. Então, acho que essas são coisas, fundamentalmente, eu acredito que seja uma busca por práticas de não alienação. Você falou se eu tinha alguma coisa para anunciar, alguma coisa assim. Eu tenho um livro, eu lembrei, chama Para Além das Máquinas de Adorável Graça, que é um livro que eu conto falo um pouco de capitalismo de vigilância, ainda antes de ler o livro da Zuboff, né, só a partir do artigo, acho que tem muitas outras coisas complementares depois, mas falo um pouco da história do movimento hacker, não é? Falo das diversos dilemas que eles enfrentaram, diversas cooptações que aconteceram, mas meio que aponto um pouco para duas coisas que acho que são fundamentais. Lutar contra a alienação, não é? Contra essa coisa de alguém dizer que a gente não pode mudar código, produzir, e que as coisas não podem ser apropriadas coletivamente, e que uma das maiores forças de reinvenção do próprio movimento software livre, para ele não cair, ficar refém de vários ataques neoliberais que aconteceram contra ele, está justamente em conversar com esses movimentos de base, de trabalhadores, de mulheres, movimentos por luta racial. Esse o lugar de reinvenção e de fortalecimento do software livre, porque o software livre, na sua versão, acho que mais forte, mais produtiva e produtora, em que muitos dos avanços em termos de cultura livre na década de 2010 e antes, né, de 2000, foram justamente produzidos em lugares periféricos, né, no sul, no Brasil, que deu essa força. Então, acho que falei demais de novo, mas o nome do livro é Para Além das Máquinas de Adorável Graça, Cultura Hacker, Cibernética e Democracia. É um livro pelas edições Sesc e está em licença livre aí para você encontrar na internet. Opa, legal, muito bom. Isa, agora é contigo. Pode anunciar o que quiser também, mandar um salve. A bola é tua. Eu queria mais fazer talvez uma consideração final mesmo. A gente falou bastante, né, sobre as implicações dessas tecnologias na nossa vida, enfim. E eu fico muito com um ensaio do Amiri Baraka, que é Tecnologia e Ethos Negro, foi traduzido para o português por Tarcísio Silva, que tem um trabalho seríssimo nessa investigação de racismo algorítmico. Nesse ensaio do Baraka, ele propõe a gente imaginar o que seria uma sociedade que produz uma tecnologia livre da dominação. Ele fala sobre, imagina gerações e gerações de pessoas negras que não têm mais a angústia, o peso e o trauma da dominação em suas mentes. Imagine como seriam essas tecnologias. Eu falei bastante sobre como a forma de captação de dados, essas tecnologias, elas são extensões da mente criadora, e não tanto sobre quem usufrui dessas tecnologias e está sendo quantificado. E é muito por conta também desse ensaio. Eu fico pensando bastante nisso, de como pensar outras tecnologias que não sejam de dominação, de exploração. E aí eu recorro também à ficção, a ficção científica, que não anuncia o fim do mundo. Como a gente aliviar o peso desse mundo que cai, aquela fala do Krenak, que é dançar para suspender o céu, que pesa muito sobre as nossas costas. Então a gente dança para poder fazer com que o peso do céu se eleve. Enfim, é um pouco isso mesmo que eu estava querendo colocar como consideração final, para a gente pensar em outras realidades que não sejam apenas catastróficas, e que a nossa libido, a nossa imaginação não seja sempre sequestrada pelo apocalipse, pela desgraça. E aí, como fazer isso? Quais são esses mecanismos que a gente tem
para conseguir imaginar, para conseguir pensar. Eu estou falhando, né? Porque né, quando você me perguntou da solução para esse imbróglio, eu não sei dizer. Mas eu acho que fazer esse exercício talvez seja que fazer esse exercício coletivamente, né, no caso, talvez nos ajude. Eu não tenho nada muito para divulgar, não. É só agradecer bastante o convite, foi muito bom essa conversa. Aprendi bastante também, é ótimo. E é isso. Obrigada. Ah, imagina, Isa. A gente que agradece a sua participação, as suas referências também. Eu acho que a audiência aí do Batalhas Digitais pode pegar uma bibliografia aqui que vai sair um curso aqui do Evangelista da Isadora. Viu? Gente, obrigado mesmo. E, vou aproveitar um gancho também, viu, Isa? Você falou de racismo algorítmico. Tá numa das pautas do Batalhas aí em breve, gente. Então, continue acompanhando o podcast, que ele tá já em trabalho de pré-produção, inclusive. Obrigado, gente. Valeu pelas boas ideias aí e até a próxima. Valeu!